E agora nós vamos ver uma outra classe de palavras que constitui a grande classe dos nomes, né? Quando nós falávamos em nomes, nós falamos o quê? Nos substantivos, adjetivos e pronomes. Olha só aqui, né? Substantivos, adjetivos e pronomes, que são determinados por quem? Por artigos, numerais e essa parte aqui que é a gramatura também do pronome. Mas nós vamos já diferenciar. Olha só, os pronomes, numa perspectiva mórfica, o critério mórfico, nós podemos dizer assim, qual é a característica dos pronomes? Uma característica bem particular dos pronomes é exatamente a noção de pessoa gramatical. Né? A noção de pessoa gramatical, que vai lá conjugar, né, com o verbo, não é isso? Então, a característica, se eu falar, a característica do substantivo é flexão de gênero, de número. Não, porque o substantivo também tem, o adjetivo também, o artigo também, o numeral. Então, são características, né, que não particularizam. Então, o que vem particularizar o pronome é exatamente essa oposição de pessoas gramaticais. Eu tenho eu, que se opõe ao tu. Eu tenho o meu, que se opõe ao teu. Né? Que se opõe a quem? Meu, teu e o dele. Eu tenho o este, que se opõe ao esse. Né? Que se opõe a quem? A uma terceira pessoa, ao aquele. Então, essa oposição de pessoas gramaticais é característico do que? Dos pronomes. Tá? Então, numa perspectiva mórfica, o que vai caracterizar pronome é exatamente essa marca de oposição de pessoas gramaticais. E percebam que essa oposição não está presente só nos pronomes pessoais, não. Né? Quem pensar, os pronomes pessoais, o eu, o tu e o ele. Né? E aí a forma do plural, nós, vós e eles. Mas ela vai estar presente em todos os pronomes. Tem a marca. Né? O possessivo primeira pessoa tem o meu. Em oposição ao meu existe o teu. Em oposição ao meu e ao teu existe o quê? O dele. Né? Os demonstrativos eu tenho este, tenho esse e tenho aquele. Olha só. Né? Os pronomes relativos são a marca terceira pessoa, o que, o cujo. Né? E os numerais como os pronomes numerais como todo, tudo, né? São pronomes numerais indefinidos. Então, no critério mórfico, o que vai caracterizar pronome, o que é pronome, eu vou relacionar a questão do que? Das pessoas gramaticais, essa marca de oposição. Agora, no critério sintático, nós vamos perceber o seguinte, como que o substantivo se comporta, tá? E daí onde entra essa nossa análise. Quando o pronome substitui o substantivo, então ele é dito que o pronome substantivo. Então quais são os pronomes substantivos? Ou seja, essa divisão aqui dos pronomes substantivos e adjetivos, eles estão pegando uma classe gramatical e bifurcando porque ocupam posições diferentes. Jamais um pronome, por exemplo, o eu, o tu, o ele, o nós, vós, o ele, os pronomes pessoais do caso reto, eles sempre têm o quê? A função de quê? De sujeito, a posição deles vai ser sempre esta. É pronome mesmo, no lugar do nome. Né? O eu, o tu e o ele. Né? E as formas de plural, certo? Agora, os possessivos, como pronome substantivo, quando que acontece isso? No discurso eu digo assim, este celular é teu e este é o meu, tá? E eu não coloco mais o meu celular. Então, nesse caso aqui, esse possessivo, ele substitui o nome. Então, essas funções aqui, numa questão sintática, que ele substitui o nome, o pronome possessivo ocupa a posição do nome, é um pronome substantivo. Né? Esta marca esta máquina é sua.
Essa máquina é sua, esta é minha. E aquela? E aquela? Aquela demonstrativo de terceira pessoa. Eu não coloquei mais. E aquela máquina? Por eu já ter colocado, eu posso usar o pronome, substituir o nome. Os relativos. A casa que eu moro onde? Na casa, esse que substitui, Todos chegaram cedo. Todos quem? Os convidados. Então, vocês percebam que alguns pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos e numerais, eles substituem o nome. Então, tem um critério, função sintática de substantivo de pronomes substantivos. Ok, então como nós vimos, o pronome substantivo é aquele pronome que ocupa a posição de substantivo. Mas quando esse pronome, ele vem naquela posição que nós colocamos daqui a pouco como determinante, ele tem valor de quê? De adjetivo. E daí, essa classificação em pronome substantivo e pronome adjetivo. Ou seja, esses pronomes adjetivos são os pronomes que têm função de quê? Tem a mesma função do artigo. Tá certo? Eles vão ser o quê? Determinantes. Quando eu digo meus livros, possessivo, Estes livros, aqueles livros, Os relativos, os livros que comprei, os numerais, todos os livros, tá? Então, são numerais indefinidos. Quais livros você comprou? Quais livros? Que é pronome interrogativo. Então, esses pronomes ocupam a mesma posição do artigo. Então, eles têm função de determinante e a gramática normativa, a tradição gramatical, considera como pronome adjetivo, porque tem valor de adjetivo. Porque nós sabemos que no português, no português o adjetivo ocupa a posição. Se eu tenho um substantivo aqui, substantivo S, o adjetivo ele pode ocupar essa posição, ele pode ocupar essa, Eu digo o belo trabalho, não é isso? Ou trabalho belo, olha só. Já no inglês isso não acontece, A possibilidade do inglês, o adjetivo sempre ocupa essa posição. Mas no português, nós temos a possibilidade de colocar o adjetivo antes e depois. Então, nesta posição aqui, entra o quê? Entram os artigos, entram os numerais, entram os pronomes e os adjetivos. Por isso, nós temos 7 posições que antecedem o nome. Por exemplo, eu poderia dizer ambos é um numeral, Ambos, ou todos, Ambos e todos são as duas únicas formas que ocupam a primeira posição. Todos estes meus primeiros, bons trabalhos. Vou ver aqui, eu consigo quantas posições do nome? Adjetivo, numeral. Eu ainda poderia colocar nesta posição aqui, deixa eu ver. Todos aqueles meus 3 primeiros bons trabalhos. Posso dizer isso? Forçando bem? Então eu tenho aqui posição. Tenho aqui todos, que seria um pronome, numeral indefinido. Aqueles, pronome, numeral e numeral. 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições dos determinantes. E isso aqui, esses todos e ambos, antes desse aqui não se pode colocar nada, é o que na nova classificação chamaria dos predetes, Ok? Então, perceba que o adjetivo, ele pode assume essa posição também, junto com os numerais e com os artigos. Tá? Então, por isso que os pronomes adjetivos, eles são chamados de pronomes adjetivos porque ocupam toda essa posição dos determinantes. No critério semântico, como nós já vimos, eles denotam a ideia de pessoa, e perceba que só quem essa ideia de pessoa não está presente só nos pronomes pessoais, não. A oposição entre as pessoas gramaticais está presente em todos os pronomes. A ideia de posse,
a ideia de deixes, aqui, ali, o este, né? O este, o esse e o aquele, né? São pessoas. O este está relacionado a mim, o esse relacionado a você e o aquele relacionado a ele, né? A questão de referência são os relativos, né? A universidade que eu estudo naquela universidade, né? Número, né? E ainda interrogação, tá certo? Então é uma categoria, uma classe gramatical bastante complexa, que vocês percebem, ocupa posições diferentes na língua, ora como nome, ora como determinante, e aí o que a gramática diferencia como pronomes substantivos e pronomes adjetivos. E agora nós chegamos na classe gramatical, diria, mais complexa, né, da língua, que são os verbos, né? Nós, em outras aulas, nós tivemos a oportunidade de trabalhar a semântica dos verbos, quando nós vimos a questão a semântica dos tempos verbais, né? Fazemos uma certa crítica ao conceito da gramática normativa sobre verbos, quando remete a verbo como palavra que indica ação, estado e fenômeno. Nós vimos que essa característica aí, ação, estado e fenômeno, não é uma atribuição só dos verbos. Nós temos nomes que denotam isso aí também, então isso é insuficiente para caracterizar o verbo. E a linguística resolveu assim, não, o verbo é uma classe gramatical de natureza processual. E vimos a estrutura do verbo, né? As desinências monotemporais, números pessoais, trabalhamos desinência por desinência em cada tempo verbal. E aqui agora nós vamos assim, mais numa perspectiva de morfossintaxe, né? Que nós estamos agora vendo essa forma relacionada, a morfossintaxe, né? Porque até quando nós estávamos vendo a estrutura e formação, nós estávamos vendo a morfologia, a estrutura e o processo de formação. E agora, quando nós estamos analisando as classes de palavras, nós estamos sempre percebendo como é que essa forma se relaciona com a outra, quais são as formas que se relacionam. Então nós estamos realmente fazendo uma morfossintaxe. Então, verbo no critério mórfico, quanto ao critério mórfico, né? Uma grande característica são as flexões, que ele tem uma flexão bem peculiar, diferente dos nomes. Ele apresenta 4 flexões. Flexão de quê? Número, pessoa, tempo e modo. Nós já trabalhamos isso aí. Mas nós estamos aqui numa leitura de um texto para identificar os verbos. Ora, na sua estrutura, quando uma palavra receber a desinência R como marca de infinitivo, é verbo. Fica fácil, né? E a gente, lá nos anos iniciais, nós já falamos, né? A escola não desmembra a vogal temática da desinência, mas diz que os verbos terminam em AR, ER e R. Acho que todos vocês tiveram essa experiência, né? Na verdade, ela juntou o braço com o antebraço, né? São 2 peças, o A, o E e o I são vogal temática, e esse R é marca de infinitivo, né? Mas você pode dizer assim, professor, mas a palavra familiar termina em R? E é verbo? E aí? É isso que eu estou dizendo, os critérios, eles se completam. Esse R é marca de infinitivo, né? Aí vamos ver, se ele recebe um R com forma, se esse R for marca de infinitivo, ele vai assumir o quê? A forma gerundial também. Então ele vai receber o NDO como gerúndio, e eu não vou dizer familiando, é isso? Ou o dó como particípio familiado, né? Ou o futuro do pretérito familiaria, sei lá, tá certo? Então vocês percebem que em familiar, esse R não é uma marca, ele é o quê? Ele não é marca definitiva, é o sufixo AR, como eu tenho sol, solar, família, familiar, formador de adjetivo, então já é um processo derivacional, tá? Então, o critério mórfico do verbo, o verbo quanto ao seu critério mórfico, ele se caracteriza por ser qualquer palavra que possa ocupar essa posição. Vocês percebem como é que nós estamos trabalhando? É sempre relação sintagmática. Quais são as estruturas que combinam com, tá? Nós já vimos com substantivo, todas elas assim, quem combina com? Então, nós vimos a questão lá no substantivo, nós vimos no critério mórfico os sufixos, nos adjetivos também. Então, aqui no verbo, a marca do verbo é o quê? É exatamente receber essas formas como as chamadas formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Gente, vocês saberiam me dizer por que
que são chamadas formas nominais? O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Quem saberia me dizer? Vamos lá. Quando eu digo amar, querer, estudar, tem a marca R. Veja só. Tá? Então vamos ver aqui. Vender, né? Eu tenho a raiz, a vogal temática e a marca de infinitivo, vender, certo? Agora ele diz, se eu digo vender, eu posso fazer também vendendo, gerúndio, e posso fazer vendido, particípio, né? Olha só, se eu digo assim, o vender era uma arte, não pode dizer? Vender é uma arte. Quando eu coloco o vender é uma arte, eu estou aqui agora o quê? Nominalizando o verbo, não é isso? Ele tem valor aqui de quê agora? Vamos lá? Nós já vimos isso. Toda palavra que se deixa anteceder por um artigo é o quê? Um substantivo. Tá aí. É uma forma nominal do verbo. O verbo assumindo a forma de substantivo, né? Vejam só, quando ele está vendendo, quando ele está vendendo, é o particípio, ele dá a ideia de tempo, né? Advérbio, né? Então o gerúndio, ele tem valor de advérbio. E nós vimos que o advérbio, ele é derivado do quê? Do adjetivo. E o adjetivo é o adjetivo mais o substantivo mais o pronome, eles são o quê? São os nomes, olha só. Então, por isso que o gerúndio é uma forma nominal do verbo, tá certo? E vendido, isso foi vendido, foi querer, querido, né? Ele tem o quê? São de valor de adjetivo, e adjetivo também é o quê? É nome. Então, daí, quando nós remetemos às formas nominais do verbo, nós estamos remetendo ao infinitivo, que tem valor, pode ter valor de substantivo, ao gerúndio, que tem valor de advérbio, e ao adjetivo, que tem valor, ao particípio, que tem valor de adjetivo. Então, as formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio e particípio. É o verbo assumindo forma de nome, que nome substantivo, advérbio ou adjetivo. E outra marca também, como nós vimos lá, se vocês devem lembrar, naquele quadrinho que nós fizemos aqui em outra aula, que uria é a desinência modo temporal do futuro do pretérito que não tem nenhuma lomorfia. Então, toda palavra que eu puder colocar uria e der a ideia de futuro do pretérito é verbo. Olha só, são formas. Nós estamos aqui, gente, analisando, percebam bem, nós estamos aqui analisando procedimentos de análise. Tá? Procedimento, quais são as peças, quais são as possibilidades que a determinada estrutura como é que diz? As possibilidades que determinada estrutura oferece, né? Ela pode se combinar com o quê? Nós estamos trabalhando procedimentos de análise. Agora, no critério sintático é bastante simples, qualquer criança vê isso. Qualquer palavra que combinar com eu, tu, ele, é verbo. Pronto. Bem simples. Como eu coloquei nisso, o critério sintático é o critério mais, digamos assim, eficaz, né? Vocês percebem? Qualquer palavra que vier depois de o, a, os, as, é substantivo. Vier depois de tão, é adjetivo. E vier depois de eu, tu, ele, é o quê? Vai ser verbo. Eu ando, eu compro, eu vivo, tu aprendes, tu sentes, ele, e assim por diante. O critério semântico, como nós vimos, nós discutimos, palavra que exprime processo. Porque ação, estado e fenômeno não é específico de verbo, mas sim de outras classes gramaticais. Ok, gente, então até que nós vimos as 6 classes que são ditas variáveis, que essa coisa variável remete ao critério mórfico, critério de flexão. Mas nós vamos ver mais 4 classes aqui ainda, que são, a gramatura normativa dá um tratamento muito simplista, né? Simplista. Eu trouxe aqui também de uma forma resumida, mas vamos fazer algumas discussões para que a gente comece a analisar, por exemplo, as preposições com outra perspectiva. Ora, as preposições, lá quando nós, nos anos iniciais ainda, né, nós até memorizamos, né,
a, de, em, para, com, por, né? E as preposições, a gente vê as preposições puramente como elementos de ligação, como fosse um cadastro de sapato, né? Para juntar uma palavra com a outra. São, na verdade, as preposições, elas são elementos conectivos. São conectivos assim como as conjunções, como alguns pronomes relativos, interrogativos, né? Então, a função dela na língua é exatamente conectar, tá? O que vai diferenciar, por exemplo, uma preposição de uma conjunção é porque as preposições, elas ligam sempre o quê? Palavras, né? Ligam palavras. A conjunção, as preposições. As conjunções, elas podem ligar palavras e ligar orações, tá? Agora percebam, o que é bastante relevante, que eu quero que vocês percebam aqui, é que esse processo de conexão, assim como as conjunções, as preposições, elas também trazem uma carga semântica muito grande, né? Olha só vocês, se eu digo assim, cadeira de ferro, né? Cadeira de ferro. Quando eu digo essa cadeira é de ferro, esse de, ele teria mesmo sentido se eu disser bem assim, vaca de leite. E aí, o que vocês acham? Cadeira de ferro, vaca de leite. Seria a mesma preposição de? Porque eu retomo aquela história. O valor do signo depende do quê? Ele é constituído de um significante e um significado. A estrutura é de, mas o significado é o mesmo, ele está ligando. No primeiro caso aqui eu coloquei cadeira de ferro. E outro eu coloquei vaca de leite. E aqui eu pergunto, esse de é a mesma preposição? Para ser a mesma, ela tem que ter o que? O mesmo sentido. Ou seria uma outra peça da língua, porque tem outro significado. Né? Porque vocês entendem que o signo, né? O signo é o somatório de quê? Do significante. Signo é o somatório do significante e do significado. Ou seja, eu tenho o mesmo significante. Mas se eu tiver significados diferentes, eu não tenho o mesmo signo, então eu não tenho a mesma estrutura, eu não tenho a mesma preposição. E quando eu digo aqui cadeira de ferro, esse dia aqui, ele traz a noção de quê? A cadeira de ferro é constituída, ela é feita de ferro, né? Ela é a constituição da cadeira, ela é feita de ferro. Tá?